felicitação ao Eduardo Pacheco e à Comissão Política Digital por esta iniciativa. Ele já nos explicou que é uma iniciativa, no fundo, de formação política para pessoas militantes e não militantes do partido. Acho uma iniciativa de louvar. Sempre defendi muito iniciativas deste género, porque um partido não é apenas uma máquina eleitoral. Deve ser também, antes de mais, uma escola de valores, uma escola cívica, de cidadania. E embora o partido normalmente descure, porque tem outras prioridades, estas tarefas de formação, doutrinárias, pedagógicas, considero que tem uma importância capital. Por isso, parabéns por mais esta iniciativa da Distrital. E o tema que puderam falar, nos dias de hoje, vamos tentar ser um bocadinho mais interessantes e apelativos possível. Nos dias de hoje, muitos dirão aqui, hoje não são. Para o melhor e para o pior. Não são. E porquê? Isto não é um problema nem do PSD, nem de Portugal, é um problema das sociedades, sobretudo das sociedades ocidentais. Desde a queda do muro de Berlim, em 89. E, portanto, ainda hoje esta tensão existe muito. Existia muitíssimo mais, obviamente, há 30 anos, mas ainda hoje se mantém. Sobretudo aqui na destrinça com o Partido Socialista. Eles valorizam muito mais o papel do Estado. Nós, em termos de desenvolvimento económico, valorizamos muito o mercado, mas não sacralizamos o mercado. O que é que isto significa? Nós achamos que, de facto, o mercado, a liberdade de concorrência, de ação, de competição, é positiva. Não quer dizer que não eram algumas dessas também, porque o dinheiro em faltava sempre, mas eram outras. Eu fui no primeiro governo do professor Cavaco Silva, por exemplo, em 1985, secretário de Estado da Comunicação Social. Porquê é que isto tem importância? Na altura, toda a imprensa em Portugal era pública. Os jornais eram do Estado. Já não falo da televisão e da rádio, mas o Estado tinha uma quantidade louca de jornais, até jornais desportivos. Eu iniciei o processo de privatização. Hoje, valor relativamente adquirido. Mas não fomos nós que mudámos. Eles é que se aproximaram de nós. E, portanto, um princípio que era nosso, o princípio da iniciativa privada, ou seja, de um setor em que o Estado não tem que ter intervenção, foi um princípio muito controverso há 20 anos atrás, mas hoje é adquirido. Acho que hoje, século XXI, acho que hoje há outros valores que não tinham grande importância ou que não constituíam prioridade há 15, 20 e muito mais há 30 anos atrás, e que são novos valores, novas referências ou novos desafios, quer da sociedade, quer sobretudo do Partido Social Democrata. Não se trata de substituir os outros, no plano da democracia política, a ética na vida política. Um princípio que nunca esteve propriamente íncito no nosso programa, mas tendo sempre nos discursos do nosso fundador, Francisco Sá Carneiro. Não é por acaso que ele tem uma frase que é citada permanentemente, que a política sem ética é uma vergonha. E acho que nos últimos anos em Portugal e fora do país, os valores da ética na vida pública, na vida política, são valores que não tinham o mesmo grau de importância há uns anos atrás, mas que hoje em dia têm. E não tinham porquê. Porque há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ninguém lhes passava pela cabeça, no essencial, fazer vida pública, e vida política que não fosse na base de uma convicção. Ainda não temos uma cultura verdadeiramente de regulação. E o mundo, e a Europa em particular, também tem que evoluir para entidades de regulação de caráter transnacional. Isto é um desafio. Porventura, juntarmos-nos, alguns de nós que ainda estivemos vivos daqui a novamente 30 anos, nesta sala, já não será o Sr. Aristides Presidente, mas estará aqui connosco, certamente, a que continuarmos cá, e nós daqui a 30 anos diremos, a regulação hoje já é uma coisa óbvia. Daqui a 30 anos, com certeza, o Estado local. É o princípio de eficácia. O que é mais eficaz? É estar lá em cima ou estar cá em baixo? É o princípio da subsidiariedade. Se aplica na mesma dentro da União Europeia. Muito importante dentro da União Europeia. Que é, o que é mais eficaz? É certas políticas serem definidas ao nível europeu? Ou achar que algumas matérias estão no plano europeu, mas porventura deviam voltar para os Estados?
Provavelmente hoje é uma boa questão. Nos últimos anos passaram muitas matérias para o plano comunitário. Talvez demasiadas. E às tantas tem que ser feita uma reflexão e algumas políticas que são de caráter comunitário com vantagem deveriam estar no plano nacional. E outras, às tantas, deveriam fazer exatamente a trajetória oposta. O mesmo no plano interno. De resto, em Portugal nota-se sempre esta coisa muito curiosa de Suécia e países de leste já estão a fazer isso. Isto vai chegar aqui também. E nós, na social-democracia, somos muitos defensores desta liberdade de escolha. É a minha convicção. 10 anos e ela estará minimamente consagrada. E, finalmente, um outro princípio, que é um princípio que está associado ao valor, digamos que, da responsabilidade, que é o princípio da corresponsabilização do cidadão nas políticas de caráter social. E tem, uma vez mais, a ver muito com as questões da educação e as questões da saúde, fundamentalmente. Mas aqui, já nenhum país comporta que o Estado seja o único pagador de todos os serviços no domínio da educação e no domínio da saúde. Não é possível. E depois também por uma razão de princípio. E que até se pode traduzir desta forma muito simples. Nós normalmente só damos valor àquilo em que participamos. Aquilo que é de borla, aquilo que é gratuito, normalmente não damos o mesmo valor, a mesma relevância e a mesma atenção. Por razões de princípio, que é de cidadania. A cidadania não é apenas a componente dos grandes momentos, as grandes mudanças, as grandes viragens, fizeram-se sempre pela mão do PSD. Porque tem os valores muito mais acentuados e arraigados do que outros, e porque normalmente têm valores à frente dos acontecimentos. Ou seja, numa palavra, temos uma cultura de agir e não apenas de andar na reboque dos acontecimentos. E acho que estes valores vão ser introduzidos, impregnados, consolidados e desenvolvidos, inevitavelmente, pela nossa ação, pelo nosso discurso, pela nossa persuasão, pela nossa pedagogia. Segundo, há alguns valores que se vão impor pelo estado de necessidade. E que é assim. O país está no estado em que está. A Europa está no estado em que está. Esta crise é tudo menos uma crise passageira. No nosso caso, são duas crises. Mais gente a surgir da nossa sociedade, pior. Quanto mais cedo descentralizarmos, melhor se torna o país e a sociedade. Eu não compreendo, não aceito. Que ainda hoje o Estado Central tenha a dimensão que tem, quando com vantagem para as pessoas, muitas daquelas funções podiam estar nas autarquias locais. Eu não percebo porque é que o princípio da liberdade de escolha na educação não é introduzido, que é um princípio que cada um opta como entende. E o Estado financia independentemente do aluno estar nesta escola, estar naquela, estar naquela outra. Liberdade, não percebo. Isto convém parar. Já agora para ver, para escutar um bocadinho quais são as considerações que se fazem a este respeito, por exemplo, lá fora, noutros países, e de facto olhar para experiências de sucesso que noutros países foram feitas na base deste princípio mais prático do que habitual, porque senão isto seria uma seca monumental, ainda por cima logo de manhã, porque os princípios fundadores da social-democracia, quando eu disse ao Eduardo Pacheco, quando ele me convidou, hoje em dia não fazem a distinção em relação a nada e em relação a ninguém. Portanto, em vez de nos preocuparmos tanto com os valores do passado que estão adquiridos, o melhor é pensarmos nos valores e nos desafios do futuro, que esses sim ainda estão longe de estar adquiridos e assimilados. Muito obrigado.